Me conta. Quando você pensa na alimentação do diabético, você pensa logo que ele não pode comer o quê? Doce. Só que é muito mais do que isso. Não é só olhar para o consumo de doce. A gente precisa olhar para todas as fontes de açúcar que estão chegando. Paty, mas não é só açúcar, não é só o doce que tem açúcar, não. Você vai ter açúcar, ou melhor falando, glicose, no pão, no macarrão, na fruta, no salgado integral, no creme cracker. Então, na verdade, quando a gente precisa olhar para essa questão da glicose, a gente tem que olhar para todas as fontes de carboidrato da alimentação. E eu não tô falando para tirar nada não, tá? Vocês sabem que eu sou contra essa coisa de ficar restringindo loucamente. Mas a gente precisa equilibrar. Vamos lá. Quando eu como um alimento fonte de glicose ou açúcar, essa glicose entra no meu sangue. E quando entra no meu sangue, o meu sangue tem que carregar para dentro da célula. Quem faz esse mecanismo é a insulina. A insulina é um hormônio que vai avisar para a membrana da célula: célula, abre a porta aí. Aí ela vai ativar um transportador e aí você capta a glicose, tá? O indivíduo que tem diabetes, ele vai ter um pouco de dificuldade nessa produção ou vai ter ausência dessa produção de insulina. E aí o que acontece? A glicose está ali no sangue, ela precisa entrar na célula, mas ela não consegue. Ou consegue mais devagar do que uma pessoa que não é diabética, tá? Então essa glicose está ali querendo entrar e não consegue. Ela vai passeando pelo seu sangue e ela vai deixando o seu sangue com mais substâncias sólidas do que deveriam, e isso vai causar vários probleminhas que eu vou falar ao longo da semana, tá? Então é muito importante que a gente consiga melhorar essa chegada da glicose na célula. E não é só o alimento doce que vai ter essa glicose. Então a gente precisa cuidar de todas as refeições, inclusive os alimentos salgados. E uma forma da gente melhorar tudo isso é a gente não gerar picos de energia. Se eu gero um pico de chegada de glicose na minha célula, de açúcar, eu vou precisar de muita insulina trabalhando. Só que como essa insulina não está trabalhando tão bem, eu não vou conseguir levar na velocidade que deveria para dentro da célula. Então eu preciso melhorar essa chegada dessa glicose. Como? Trazendo para o seu dia a dia refeições que tenham mais fibras. Então se eu coloco no meu prato batata, mas eu coloco ao mesmo tempo folha de alface, couve refogada, cenoura crua ralada, já melhora a situação. E ainda, se eu coloco gorduras boas, como azeite, óleo de linhaça, óleo de abacate, ou até o abacate mesmo na comida, semente de chia, semente de linhaça, eu melhoro mais ainda esse equilíbrio. Então, a gente precisa trabalhar com essa regulação. O indivíduo não vai ser proibido de nada, muito menos de alimento saudável, como batata, aipim, inhame. Mas é importante a gente olhar com cuidado como é que a gente vai fazer esse caminho da chegada. Beleza? Então, não é só de doce, não é só sobre o doce que a gente tem que se preocupar.